Pessoas, vamos lá então, vamos resolver exercícios? Resolvendo exercícios. Para começar aqui, ó, Unichapecó 2026, ó, questão bem atual. Diz assim, ó, assim, embora os dados atuais revelem um efeito positivo localizado e temporário, o consenso científico aponta que a longo prazo a perda contínua de gelo marinho compromete a sobrevivência dos ursos polares. Beleza? E ele diz assim, ó, em relação à oração destacada, que é essa que tá aqui em cima, certo? É correto, e aí vai vir algumas afirmações. Antes de ir para ver o que as afirmações, eu já vou olhar para a oração destacada e vou identificar algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso identificar onde estão os meus verbos, né? Embora os dados atuais revelem, tem um verbo aqui, tem um verbinho aqui, um efeito positivo localizado e temporário. Ou seja, é uma oração só porque tem apenas um verbo. Show de bola. Aí eu tenho no comecinho aqui, ó, embora. Eu sei que a palavra embora é minha conjunção, certo? Conjunção. Pronto, identifiquei a conjunção e identifiquei o meu verbo. Ok, agora vamos ver o que ele pergunta sobre essa questão. Trata-se de uma oração subordinada adverbial concessiva, pois introduz uma ideia reconhecida que não impede a validade nem a realização do que se afirma na oração principal. Quando eu volto aqui, ó, é uma oração subordinada, como ele chama aqui? Adverbial concessiva, porque, segundo a explicação, introduz uma ideia reconhecida que não impede a validade e nem a realização do que se afirma na oração principal. As concessivas é exatamente sobre isso. Lembra que eu já falei sobre isso? A concessiva é aquela que tem uma ideia, mas que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impede. É isso que ele está explicando. É uma ideia que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impede. Ele cede, ele concede. Concessiva. Logo, sobre a concessiva tá certo, mas será que a oração que eu tenho aqui atrás é concessiva? O embora é uma concessão? Embora dados atuais revelem isso, o consenso científico aponta que a longo prazo a perda contínua do gelo marinho compromete a sobrevivência. Ou seja, tem dados que são revelados que dizem isso, mas o degelo continua acontecendo. O degelo continua acontecendo. E sim, o embora é uma conjunção concessiva. Eu já tenho a resposta, gente. Já tá aqui a minha resposta. Tá certo, é concessivo. Vamos ver as outras? Caracteriza-se como oração coordenada adversativa. Nada a ver. Não é coordenada, ela é subordinada, certo? Então não é coordenada adversativa. Tem gente que confunde a ideia de adversidade com a ideia de concessão. Por quê? Na adversativa introduz uma ideia de oposição sem dependência sintática, equivalendo semanticamente os conectores. Mas e porém. Ele está dizendo que eu posso trocar o embora por mas e porém. Será que eu posso? Posso trocar aqui, mas os dados atuais revelem, porém os dados atuais revelem, é uma ideia de oposição? Não, porque a ideia de oposição, ela segura a outra informação, ela segura. Logo, aqui não dá para ser assim. Aqui ela tem uma ideia, mas essa ideia deixa que outra aconteça. Então, não pode ser a adversativa, não é essa. Configura essa subordinada adjetiva? Não, porque na adjetiva nós já sabemos que tem que ter o quê? Pronome relativo. E nós não temos pronome relativo ali em cima. Então já não pode ser. Constitui oração subordinada substantiva, subjetiva, ou quer dizer, com ideia de sujeito, nada a ver também. Nós já entendemos que a resposta é a letra A. Maravilha! Tranquilo isso? Entenderam? Quando você olha na prova de concurso, precisa fazer esse tipo de análise. Você olha para a conjunção, grifa, ora, volta, entende a ideia que ela está estabelecendo, percebe os verbos que tem na oração. Tudo isso vai te ajudar na hora da resolução do exercício. Maravilha? Show de bola? Desculpa aí, pessoal. Deu uma enroscada. Próxima questão. Ó, Quadrix 2026, mais uma questão atual de concurso, gente. No trecho, 74% consideram esse fator mais importante do que a remuneração. A expressão destacada introduz uma estrutura subordinada comparativa. Ele está dando uma afirmação, ó. Ele está dizendo que isso aqui que está destacado, certo? Traz uma ideia de comparação. Introduz uma estrutura comparativa, certo? Estabelecendo relação de comparação entre dois termos. Lembrando que para ter uma comparação, obrigatoriamente tem que ter dois termos, tá? Para toda comparação tem que ser a partir de dois termos. Muito bem. Isso é certo ou errado? Vamos olhar aqui para cima. 74% considera esse fator
mais importante do que. Olha só isso aqui, ó. Mais do que, menos do que, quer dizer que eu tenho isso e isso. E isso é mais do que isso, ou isso é menos do que isso. Eu estou estabelecendo uma relação de comparação, certo? Então, 74% considera esse fator mais importante do que a remuneração. Eu estou fazendo aí uma ideia de comparação. Tantos aqui consideram isso aqui mais importante do que isso. Isso mais importante do que isso, certo? Ou seja, considero o fato mais importante do que a remuneração é uma coisa mais importante do que a remuneração. Então está estabelecendo comparação entre dois elementos. Então isso é certo. Beleza? Verdadeiro. Aqui uma comparativa. Mais do que, menos do que, vai estabelecer uma adverbial comparativa. Show de bola? Maravilha? Ah, professor, gostei disso e eu quero fazer mais questões de concurso. Bom, primeiro que você já sabe, né? professorjosei.com.br, você tem um curso para concurso lá específico para o seu concurseiro, com muitas bancas para você resolver exercício e aulas de resolução de exercício. Isso é interessante também. Além de todo o material de português, obviamente, para vocês. Então, link tá na descrição, não perde a oportunidade. Ó, Instituto Unic 2026, mais uma questãozinha de 2026. A complexidade aumenta porque, além do tempo decorrido, há cooperação internacional e reavaliações de linhas investigativas, conforme surgem possibilidades de apuração. Aí ele diz assim, ó, a oração, conforme surgem possibilidades de apuração, classifica-se sintaticamente como subordinada adverbial. Então ele está dizendo, ó, ela é uma subordinada adverbial, mas de que tipo? E essa aqui é clássica, tá? Bater o olho na conjunção. Pode perceber que toda vez que tem uma oração ali eu já grifo a conjunção, porque a conjunção já me ajuda a entender a ideia que essa oração está trazendo. Qual é a ideia que ela traz? Conforme traz uma ideia de conformidade. Logo, se ele está dizendo que é adverbial, qual é a adverbial que traz a ideia de conformidade? A conformativa. Olha só, ficou fácil aqui, agora você vai bater o olho e procurar a conformativa. Ela é causal, indicando motivo, causa? Não. Ela é concessiva, expressando contradição ou cooperação? Não. Ela é conformativa, estabelecendo conformidade, a palavra conforme, conformidade, conformativa, com o surgimento de possibilidades? Verdadeiro, olha aí. E ainda, proporcional, expressando proporcionalidade? Não também, certo? Não é essa aqui também. Logo, nossa resposta, letra C, de caramelo salgado. Certo, pessoas? Sacaram? Perceberam como que eu faço o pensamento para resolver a questão? Você tem que precisar acompanhar esse meu pensamento, essa minha didática, esse meu método, porque é o método que vai te ajudar a resolver a questão com mais certeza e não errar. Maravilha? Show de bola? Muito bem! E aí, curtiram, gostaram? Então já aproveita e faz aquele movimento bem bacana. Se inscreve no canal, deixa seu likezão, obviamente, né? Já deixa seu comentário aqui se você está gostando dessas aulas aqui que tem exercício junto. E se você é concurseiro, não deixe de visitar profissionalzen.com.br. Ah, mas eu não sou concurseiro, eu quero aprender português pro dia a dia. Lá também tem curso para vocês, beleza? Então, além de tudo que eu entrego aqui, tem um curso aprofundado lá em profissionalzen.com.br. Se inscreve no canal, deixa seu likezão, tamo junto, até a próxima. Não esquece, toda semana tem aula nova aqui, tá? Beijo no coração, valeu! Fui!